Olá! Nós somos os Guardiões Literários! Isso mesmo! E hoje nós vamos contar uma história que ainda não foi contada! Exatamente! Nós vamos contar a nossa história do Mágico de Oz e da Docinho! E para isso, eu preciso que você feche os seus olhinhos e solte a imaginação! Os Guardiões Literários. Não se sabe quando e nem se sabe como, mas um dia uma terra mágica foi criada. E nesse lugar viviam todos os personagens das histórias inventadas. Cada personagem havia sido criado por um escritor. E todos os personagens sentiam gratidão por um dia ter sido sonhado e idealizado por seu escritor. Assim, viviam tranquilos, em harmonia, e cada um cumpria seu objetivo de existência. Eles tinham liberdade para viver suas histórias e definir sua trajetória. E a Terra das Histórias era um lugar muito bom. Até mesmo os vilões viviam em harmonia. Era comum ver o lobo, a Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha fazendo piquenique na praça central. Os 7 anões viviam fazendo serenatas para Rapunzel. E as más línguas afirmavam que o Zangado era apaixonado pela Rainha Má. O tempo passava de maneira mágica e a cada leitura a essência dos personagens era renovada. Aquela terra constantemente estava em festa, pois cada vez que uma história era escrita, chegavam novos moradores. Um dia chegou naquele lugar um príncipe lindo. Sua história era extraordinária. Aquele personagem estava fadado a passar por grandes aventuras, a viver um grande amor e ser aclamado com fulgor e fama. Que história espetacular! Pensaram logo que o receberam. O escritor dessa épica aventura certamente é alguém extraordinário. Os moradores não paravam de admirar a envolvente narrativa, e aquele escritor oculto ficou sendo o novo herói local por muito tempo. O curioso desse fato narrativo é que, ao invés do príncipe se sentir orgulhoso por ter sido criado por alguém tão formidavelmente criativo, ele ficou com inveja, extremamente aborrecido e muito enciumado, a tal ponto de sentir fúria e rejeitar sua história. Rejeitou de todas as formas possíveis e foi além. Ele odiou o seu escritor e desejou o poder de criar também. Ele, que era um príncipe lindo, destinado a viver um felizes para sempre, passou a viver sozinho na floresta escura, atrás de portais, magia ou qualquer outra coisa que pudesse levá-lo ao mundo dos escritores. Isso mesmo, ele queria ir ao mundo onde vivem os criadores das histórias. Quem sabe lá eu possa ser um escritor, um criador. Tanto investigou, tanto procurou, que conseguiu alcançar a magia proibida do universo. Com esse poder em mãos, aliado à sua extrema inteligência, ele persuadiu alguns moradores daquela terra mágica a embarcar naquela aventura nociva. Com o conhecimento de algumas bruxas, ele preparou um misturado com diversos ingredientes, acrescentou outros tantos e, por fim, o elemento proibido, a magia escondida do universo. E, em um dia atípico, aquele lugar foi envolvido por uma gigantesca nuvem negra que acobertava os planos maléficos daqueles personagens rebeldes. Para não ser detido, o
príncipe lançou um poderoso encanto em todos os protagonistas e heróis das histórias. Sem nem ao menos entender o que estavam acontecendo, todos foram petrificados. Assim que a nuvem se dissipou, o príncipe e seus coniventes já não estavam mais naquele mundo. Tudo o que restou foram estátuas e personagens secundários de histórias que não podiam mais ser vividas. Tudo parecia estar perdido. Aquele mundo parecia sem propósito. Porém, uma voz ecoou em todos os cantos e regiões daquela terra que era movida à magia e criatividade. A voz convocava os personagens secundários a serem os heróis das suas próprias histórias. Convidava-os a combater um combate silencioso e a quebrar o encanto que aprisionava os protagonistas em estátuas de pedras. Deste modo, esses coadjuvantes foram divididos em grupos. Cada grupo recebeu um instrumento mágico para trazer até eles as histórias que deveriam ser contadas. Alguns receberam antenas captadoras de histórias, sacos mágicos, instrumentos musicais e cartolas mágicas, entre outros inúmeros. Os personagens secundários passaram a fazer parte de uma nova coligação que representava a esperança. E foi assim que surgiu os Guardiões Literários. O primeiro grupo formado foi por personagens inusitados. Mágico de Oz, que era primo do Mágico de Oz e amante literário. Docinho, uma boneca de doces criada pela bruxa da história João e Maria, com a intenção de atrair crianças para casas de doces. O Coelho Melo, que diferente do seu vizinho, Pedro Coelho, ao invés de invadir a horta do Sr. McGregor para se deliciar com verduras e legumes, vivia enfurnado na biblioteca, se empanturrando com a literatura que aquele Sr. Ranzinza já havia esquecido. O grupo ainda contava com Tum-Tum, que era o gatinho de estimação da bruxa da Casa dos Doces. Aliás, fora ele quem havia derrubado um pacote inteiro de açúcar na receita da bruxa quando ela ainda estava fazendo a boneca Docinho. Talvez seja esse o motivo que havia impedido a boneca de fazer coisas más. Eu acredito que alguém feito com tanto açúcar jamais poderia ser má ou amarga. Os Guardiões Literários foram enviados ao mundo dos escritores com a missão de incentivar os humanos a lerem as histórias. Assim, a cada nova leitura, a essência dos protagonistas era renovada, pois era como se os leitores falassem aos ouvidos dos personagens até que eles acreditassem e se lembrassem de quem eles eram. Só assim o encanto poderia ser quebrado. Os personagens precisavam acreditar e essa crença era despertada pelo ouvir. Com o primeiro grupo de guardiões formado, a Terra das Histórias via despontar uma luz de esperança.